É uma satisfação poder falar novamente. E o estudo de hoje, eu devo ressaltar que é uma palestra de Haroldo Dutra Dias, que está no YouTube. Eu me fundamentei nessa palestra por indicação do Bibi. Então foi ele quem apontou como uma brilhante palestra. Eu assisti e vou resumi-la, porque é um estudo realizado por ele em uma palestra, na verdade, que ele fez no Grupo Espírita da Prece em Uberaba, o grupo do Chico Xavier. E essa palestra foi feita no dia 2 de abril de 2015. Portanto, no dia do aniversário de nascimento de Chico Xavier. Se encarnado, ele estaria completando 105 anos, porque ele nasceu no dia 2 de abril de 1910. Então foi uma homenagem ao Chico, segundo o Haroldo, uma singela homenagem, com uma dedicação de carinho, de amor, pelo muito que ele fez a toda a humanidade, né? Nós vamos lendo alguns trechos e comentando-os. O Grupo Espírita da Prece, nós sabemos que foi o local onde o Chico psicografou centenas de obras. Foi ali que verteram luzes do mundo espiritual, trazendo aos corações humanos consolo e esclarecimento. Consolo através das mensagens dirigidas especialmente às mães que perderam, ou melhor, entregaram seus filhos ao mundo espiritual. Esse é o consolo. Uma mãe poder ouvir, através de uma carta do filho que já partiu: mãe, eu estou bem, a enfermidade não existe mais. Mãe, as deformações que eu tinha no corpo físico não mais existem, sou hoje perfeito. Esse é o consolo. E o esclarecimento? Na verdade, toda a obra de Chico é fundamentada no Evangelho de Jesus. Então são luzes que esclarecem a humanidade, são caminhos que nos são mostrados para que possamos trilhar da melhor forma. É bem verdade que muitas vezes nós nos desviamos do caminho reto, daquele caminho que deve ser trilhado, e todos nós fazemos isso. Muitas vezes nós cometemos erros ou deixamos de fazer o bem a quem necessita, e já é um mal, por não realizarmos aquilo que podemos. Então vem a doutrina espírita, essa obra grandiosa, nos mostrar que nós somos viajores no tempo, somos espíritos imortais, fomos criados por Deus. E se hoje nós perguntássemos a identidade de alguém, qual é a sua identidade, né? O que nós responderíamos? Eu sou o João, eu sou o Joraci, eu sou o Arnaldo. Mas na verdade essa não é a nossa identidade. Nós hoje, ocupando esse corpo, somos Joraci, João e assim por diante. Mas na verdade nós somos espíritos imortais,
espíritos criados por Deus, almas, não morreremos nunca. E a nossa essência, a nossa bagagem é muito maior do que o que nós estamos amealhando na atual existência. Nós trazemos uma bagagem de milênios, milênios e milênios, porque o espírito não foi concebido, não foi criado no momento da concepção. Ele é milenar. São milênios e milênios de existência espiritual que nós temos. Então, se alguém disser, eu tenho 20 anos, eu tenho 30, nesse corpo físico, mas nós temos milhares de anos. E, com certeza, ainda teremos, muitas vezes, 20, 30, 40, 50, porque reencarnaremos. Nós ainda não somos espíritos perfeitos, ainda necessitamos de muitos outros corpos, de muitas outras encarnações, para chegarmos à condição de seres angelicais. Então a obra como um todo, centenas de livros psicografados por Chico Xavier, trouxeram muita luz à humanidade. Luz esta que se propagará por todos os tempos, porque as obras por ele deixadas já foram lidas por muitos e continuarão sendo. Muitos ainda lerão. Os nossos filhos, os nossos netos, aqueles que vierem depois, vão conhecer e vão perceber a atualidade dos ensinamentos de Jesus. Segundo o próprio Haroldo, a obra de André Luiz, especificamente, que se inicia com o Nosso Lar, essa obra é para ser estudada, analisada, melhor conhecida por mais 350 anos no mínimo, para que possamos entendê-la de uma forma ampla. Porque hoje, fazendo a leitura desses livros, nós temos um entendimento. Quando lemos pela segunda ou pela terceira vez, o entendimento se amplia, os horizontes se alargam. A cada leitura feita, a cada estudo realizado, nós percebemos que os horizontes vão se alargando. Diz o Haroldo, Nosso Lar é o primeiro livro da série e já merece estudo o próprio título. Nosso Lar são as verdades do mundo espiritual trazidas para nós encarnados. Então, nosso lar significa que a moradia definitiva do espírito não é na terra, é no mundo espiritual. Portanto, o título já merece estudo. Por que nosso lar? Porque a pátria verdadeira é o mundo espiritual. Nós prosseguiremos a nossa jornada nesse mundo. É lá que nós viveremos intensamente. A obra do Chico é tão grandiosa quanto a sua própria vida. Entendamos bem essa fala. A obra do Chico é tão grandiosa quanto a sua vida. Porque Chico foi uma carta viva
de Jesus. Chico vivenciou os ensinamentos evangélicos. Chico não se magoava. Chico tinha facilidade para relacionar-se, para compreender o seu irmão de caminhada. Chico, tal qual Madre Teresa de Calcutá, são dois grandes exemplos de vida, e outros, logicamente, porque eles vivenciaram o Evangelho de Jesus. Eles deram exemplo do que é o amor ao próximo, sem distinção de raça, sem distinção de religião. Todos nós somos irmãos, indistintamente, e devemos nos respeitar como tal. É preciso compreender que nós constituímos uma grande família, a humanidade. Essa é a nossa família, é a família espiritual. Somos todos irmãos, porque somos filhos de Deus. O Evangelho de Jesus, portanto, se propagou através do Chico pela sua conduta, pelo verbo, pela sua fala e pela psicografia, pelos livros por ele psicografados, pelas mensagens de esperança que ele trouxe à terra. A psicografia do Chico, essa obra global, ela nos mostra um Deus que é amor, um Deus que nos compreende, que nos aceita como somos e que nos dá sempre oportunidade. Deus nos dá oportunidade. Esse Deus amor, Ele não vê o que nós somos. Eu coloquei em algum local aqui. Deus não vê o que nós somos, mas o que podemos ser, o que podemos nos tornar. Deus, portanto, Ele embaixo, né? Deus, esse Deus do amor, não vê o que você é. Esse Deus vê o que você pode se tornar. Deus não nos vê como seres imperfeitos e que merecem ser banidos, castigados, punidos. Claro, a cada um é dado segundo as suas obras. Aquele que faz o mal, se não praticar o bem para suavizar aqueles erros, um dia ele colherá os frutos amargos igualmente. Porém, a lei divina é de oportunidade. Quando eu me desvio do caminho, porém, lá na frente eu percebo o equívoco, o engano, e volto para o caminho certo, e procuro a partir de então fazer da melhor forma possível, corrigindo as arestas deixadas para trás, é provável até que eu nem passe por grandes sofrimentos, porque eu estarei ressarcindo com amor, resgatando com o bem aquilo que eu fiz de errado lá no passado. Então nós podemos fazer a correção, nós podemos retificar o caminho praticando o bem. Esse é o caminho verdadeiro, não há outro. O lema da doutrina espírita nós sempre destacamos: fora da caridade não há salvação. É através da caridade, do amor ao próximo, que nós encontramos paz, harmonia, serenidade espiritual.
Importa o rótulo? Importa dizer eu sou espírita? Não, não é o rótulo. Não importa se você é católico, evangélico ou espírita, desde que a sua vida seja feita de amor. Se você vive o amor, se você pratica essa lei de caridade, você está vivendo tal qual Jesus nos recomendou. E é isso que verdadeiramente importa. Emmanuel, no início da obra Nosso Lar, ele nos diz que nós precisamos de espiritualismo. Espiritualista é todo aquele que acredita na continuidade da vida. Portanto, espiritualista é o católico, é o evangélico, é o espírita. Nós somos todos espiritualistas, porque nós acreditamos em algo além da vida. Nós precisamos também do espiritismo, porém, todos nós, sejamos espíritas, católicos, evangélicos ou de qualquer outra religião, nós precisamos muito mais de espiritualidade. Porque sendo espírita, você pode ter uma depressão, uma angústia profunda, você pode cometer erros e até o suicídio. Porém, quando você interiorizou a mensagem de Jesus, quando você tem espiritualidade interior, é quando, diante da prova, você resiste. Isso é espiritualidade. E ele reforça: espiritualidade é quando você tem uma enfermidade na família, sofre, chora, porém mantém a fé, aceita os desígnios de Deus. Espiritualidade interior é quando você, perdendo um relacionamento afetivo, sofre, chora, porém mantém-se de pé, prossegue a vida. Espiritualidade é quando você, diante de um caixão, diante da morte, da passagem de um ente querido, você chora, você sofre, porém tenha certeza de que a vida não se acabou ali, de que haverá um reencontro. Espiritualidade é quando a dor bate à nossa porta e nós resistimos, e nós a enfrentamos com fé, confiança e amor. Isso é espiritualidade. E para ter espiritualidade, você pode ser espírita ou estar em qualquer outra igreja, estar em qualquer outro templo. Espiritualidade é a vivência cristã, é aceitar os desígnios de Deus, é submeter-se à sua vontade, é não se revoltar. Olha a diferença. Então nós, muitas vezes, dizemos: eu sou espírita, mas tem espiritualidade? Isso é o importante, é muito mais importante ter essa espiritualidade, viver segundo o Evangelho de Jesus, seguir as pegadas do Mestre. Isso é ter espiritualidade.
Emmanuel, no capítulo 6º do livro Pensamento e Vida, diz assim, que a fé é a força instintiva que nasce com a própria alma, é a certeza na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Utilizando-nos conscientemente de semelhante energia, é possível suprimir longas curvas em nosso caminho de evolução. Quando falamos em fé, no âmbito da doutrina espírita, estamos nos referindo à observação da sabedoria da natureza. O que significa isso? Se nós observarmos uma árvore podada, depois da poda, os ramos que surgem, né, Arnaldo? Os galhos que surgem são muito mais vigorosos. Parece que a vida surge em plenitude. Quando nós observamos um rio que encontra um obstáculo, ele contorna esse obstáculo e segue o seu caminho. Depois do inverno, vem sempre a primavera. E assim nós ficaríamos enumerando muitas outras situações observadas na natureza, em que a dor se apresenta, mas a própria natureza nos dá exemplo de superação. A árvore foi podada, os galhos foram cortados, porém, o vigor da vida fez com que ramos novos surgissem. O rio encontrou um obstáculo em seu caminho. Ele desviou e prosseguiu a marcha. O inverno, quando falamos em inverno, nós pensamos no sofrimento, né? O inverno da vida, o sofrimento. Depois do inverno vem a primavera, a estação das flores, da beleza, da jovialidade. Então toda a natureza nos dá exemplo de que a dor nos faz crescer. E nós precisamos ter essa espiritualidade para podermos vencer, para podermos transpor todos os obstáculos da caminhada com muita fé, com muita resignação. É isso que Jesus espera de cada um de nós, que tenhamos essa fé, que tenhamos essa resignação e saibamos enfrentar os rigores da vida para colhermos frutos saborosos. O rigor, depois vem o fruto. A tempestade, depois vem a bonança. A tempestade é um outro exemplo da própria natureza. Vem a tempestade, parece que destrói tudo. E eis que daí a alguns dias as plantas estão novamente verdes, estão se refazendo com muito mais força. Aquilo que parecia destruição, na realidade, foi fortalecimento para a vida. E assim, não é só com os fenômenos da natureza. Há uma força superior regendo todo o universo e todas as formas de vida. Nós não estamos abandonados. Nós não fomos esquecidos pelo Pai em nenhum momento da jornada. Deus nos ampara sempre. Deus nos fortalece. Deus nos dá
ânimo para podermos prosseguir. É preciso sim que nós tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir, que nós tenhamos esse discernimento. É preciso buscar Deus, não podemos cruzar os nossos braços, temos que buscá-lo na certeza de que Ele não nos abandona. Somos nós que muitas vezes nos afastamos de Deus. Isso sim, nós mesmos, diante das provas, das dores, nos afastamos de Deus. E não podemos fazer isso. Na obra de André Luiz, nós temos uma descrição detalhada da vida espiritual. Detalhes preparando as nossas consciências para a transição da morte. Uma profundidade de conceitos, sem a roupagem do símbolo, sem a roupagem da metáfora. É um médico aprendiz, um médico aluno, indagando, perguntando, vivendo experiências e compartilhando com os seres humanos. André Luiz é o nome espiritual. Foi um cientista na Terra, foi um médico, e como médico na Terra, chegou ao mundo espiritual na condição de médico-aluno. Porque muitas vezes nós imaginamos que o simples título da Terra nos garantirá uma passagem tranquila para o mundo espiritual. Não é verdade. Nem o título, nem a fama, nem o poder. Nada disso é garantia de um passaporte feliz. Pelo contrário, dizem os Espíritos, aqueles que muitas vezes aqui na Terra saem ou entram em tapetes de ouro, em tapetes vermelhos, né? Tapete vermelho é um símbolo de destaque. Alguém que é chamado para uma homenagem, tendo um tapete vermelho, é alguém famoso, importante. Dizem os Espíritos, muitos desses homens famosos que passaram por muitos tapetes vermelhos, chegam ao mundo espiritual pelas portas dos fundos. O que isso significa? Que eles não chegam em condição plena, em condição de destaque. Isso não quer dizer, logicamente, que todo aquele que é homenageado na Terra deva entrar pelas portas dos fundos no mundo espiritual. É que na realidade, quando o ser humano tem fama, poder, ele se sente orgulhoso, envaidecido, e é o orgulho, a vaidade, que nós não podemos alimentar. Isso que nós não podemos alimentar. Porque na realidade existem homens pobres, orgulhosos, homens ricos, orgulhosos, homens analfabetos, orgulhosos, doutores orgulhosos. Assim como existem homens pobres, humildes espiritualmente, homens ricos que igualmente têm humildade, doutores humildes e analfabetos humildes. Tudo isso é possível. Então, não nos deixemos envaidecer, nem pelo poder, pelo título,
doutor, nem pelo dinheiro, nem pela beleza física, porque também passa. E se hoje nós temos algo, não sabemos amanhã. Não sabemos na atual encarnação e muito menos nas próximas. Então, é preciso muito cuidado na análise. E André Luiz nos mostra tudo isso através da sua obra. A obra de André Luiz é plena de amor. É toda embasada no amor. As passagens que nós encontramos em toda a sequência dos livros de André Luiz, que se inicia com o Nosso Lar, depois os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, e assim por diante, no Mundo Maior. Os 5 primeiros nós já estudamos, aliás, estamos no 5º, estudando o 5º livro. Mas, na realidade, esse estudo que nós realizamos às segundas-feiras, dessa obra grandiosa de André Luiz, nós não conseguimos dissecar essa obra de uma forma total. Aliás, eu fiquei muito feliz assistindo a essa palestra, quando o Haroldo, que é um estudioso, um homem humilde, a gente percebe, ele tem o Evangelho em si, ele vive, e é um homem extremamente culto, é um promotor de justiça, promotor em Belo Horizonte, conhecedor de várias línguas, e é um homem de Deus, porque procura viver segundo os ensinamentos do Cristo, colocando em prática o Evangelho de Jesus. E ele, nessa palestra, disse assim, que existem 2 livros nesta série, que é Evolução em 2 Mundos, que é uma síntese da biologia, e Mecanismos da Mediunidade, que é uma síntese da física quântica, que são 2 livros que ele chamaria de Lázaros. Por que Lázaro? São livros que precisam ser ressuscitados, porque são de uma profundidade tão grande que ninguém ainda conseguiu analisar, detalhar essas 2 grandes obras. E Chico, com 4 anos de estudo, foi o homem através do qual a espiritualidade se manifestou, trazendo esses ensinamentos valorosos, alguns deles sendo ainda confirmados pela ciência. Esses aspectos da física quântica, que é muito complexo e nós não vamos abordar aqui, mas esse estudo, o Chico, foi através dele que essa obra Mecanismos da Mediunidade nos foi legada. Claro, a obra é de André Luiz, mas o instrumento foi Chico. Se não existisse Chico, esse abnegado irmão, que tanto trabalhou em benefício da humanidade, com certeza a espiritualidade teria muito mais dificuldade para nos trazer tantos exemplos valorosos. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque na verdade a mídia, a propaganda nos dias atuais, e hoje a propaganda tem uma força muito grande, tem uma força imensa, porque nós temos televisão, nós temos a internet,
E nós percebemos que a humanidade muitas vezes abre mão da excelência, daquilo que realmente é bom, para atender aos apelos comerciais. E existem aqueles que se vende, não importa que vai fazer mal ao outro. Se vende, se dá lucro, não importa. E nós precisamos tomar muito cuidado. Nós precisamos ter esse discernimento. O que eu vou comprar realmente eu preciso? Ou é só por influência da propaganda? Porque nós somos levados a criar necessidades, porque a propaganda nos induz a isso. E abrimos mão da excelência. Gente, a internet é algo maravilhoso, mas também é algo nocivo. Eu uso a internet. Se não fosse a internet, eu não teria como fazer esse estudo hoje com vocês. Ou eu teria muito mais dificuldade. Mas eu a uso com essa finalidade. Estudar o que é bom, buscar o que realmente interessa. Mas também encontramos drogas ali. Encontramos o que não nos leva a nada. Ao contrário, a aperdição. É preciso ter bom senso e escolher caminhos. Fazer opções. O que é bom? O que eu devo evitar? E é essa mensagem que André Luiz nos traz. André Luiz não estava preocupado com a venda dos livros. Tanto que a obra de Chico, a gente encontra ela toda na internet, os livros. Enquanto muitos outros escritores não colocam as suas obras, né, para que a gente as encontre na íntegra na internet. Por quê? Porque eles querem vender. E qual é o objetivo da doutrina espírita? É a venda? É o comércio dos livros? De forma alguma. Por isso a obra de Chico Xavier está todinha na internet. Todos os livros. Até em áudio. Até em áudio. Até em áudio. Bibi passou para mim todas essas obras, né, Bibi? E quando eu quero consultar, fazer um estudo, eu tenho ali todos os livros de Chico, os mais de 400 livros, por ele psicografados. Poderia ser o homem mais rico com a vendagem de livros e morreu em uma casa humilde, muito simples, e sempre dizia: para que 2 pares de sapato, se eu tenho apenas 2 pés? 1 par de sapato é suficiente. Para que 2 paletós, se um já me livra do frio? E dizia ele, palavras do Chico: se alguém chegar para mim e disser: você quer 1 milhão? Não, eu não quero. Eu não preciso de 1 milhão. O meu salário é suficiente para que eu viva. E qual era o salário de Chico Xavier? Do trabalho. Porque, na verdade, ele se aposentou depois de ter trabalhado 35 anos e ele vivia com esse salário da sua aposentadoria. E psicografava até altas horas da noite para nos deixar esse legado maravilhoso
que são os seus livros. Essa obra grandiosa que tanto esclarecimento nos traz. Essa é a obra de Chico Xavier. Essa é a obra que nos foi legada pela espiritualidade superior. E quanto consolo trouxe as suas psicografias. Quanto consolo. Eu tive a oportunidade, muitos aqui tiveram, quando ele ainda encarnado, e lá estávamos, nasquelas noites de psicografia, em que ele ficava aos sábados até altas horas psicografando, quando era feita a leitura das cartas, em que mães chorando reconheciam os próprios filhos, e muitas delas identificando-os pelas próprias assinaturas. Pelas assinaturas. Mães que o Chico não conhecia. Filhos que o Chico nunca vira. Dos quais as notícias eram daquele momento, porque eles estavam ali trazendo aos pais o consolo através da carta. Quantas verdades ditas a esses pais, em que depois eles diziam: eu nunca disse isso a ninguém, só nós sabíamos, só nós e o próprio filho. E ele, no entanto, aquele filho que partira para ser identificado, deixava ali as marcas verdadeiras, trazendo à tona aquelas verdades que até então ninguém sabia, a não ser os pais. Olha quantas dádivas, quantas luzes verteram do mundo espiritual para nós encarnados. Quantas luzes, quanto consolo, quanta verdade. Obra de amor é a obra de Chico. Essa palestra, ela é extensa, é realizada pelo Haroldo em 1h08. Claro que se vocês quiserem assistir a uma brilhante palestra, com riqueza maior de detalhes, quem tem a internet, que o Bibi posta todas as nossas palestras na internet, mas a de hoje, viu, Bibi? A de hoje, não assistam a essa, assistam a do Haroldo. É só colocar Haroldo com H no YouTube, Haroldo Dutra Dias, o legado de André Luiz. Ela é muito mais rica, ela tem muito mais conteúdo, tem muito mais informações que eu não consegui trazer na noite de hoje. Foi um prazer muito grande poder falar desse legado de André Luiz, dessa obra maravilhosa que ele nos deixou, trazendo-nos tanto esclarecimento, tanto consolo. E assistam mesmo, viu? Porque vale a pena. Tem muito mais informações. Eu estou aqui me lembrando e é lógico que a gente acaba também colocando alguns exemplos da nossa própria vida, né? E, acima de tudo, que a gente tenha em nossos corações sempre muito amor. Porque as duas asas que nos conduzem ao Pai são as asas do conhecimento
e do amor. A da razão e a da emoção. É preciso conhecer, mas acima de tudo é preciso amar. Amar é a lei maior. Aquele que ama, ainda que ele não tenha muito conhecimento, ele é mais evoluído do que aquele que adquiriu o conhecimento e ainda não é capaz de amar. O amor é a essência da vida. Como diz aquela frase, o perfume é a alma da flor, o amor é a alma da vida. O homem que não ama é um cadáver que respira. Muita paz e que Jesus nos abençoe agora e sempre. Muito obrigado. Deus se proteja e te abençoe.